Olá, meu nome é Jéssica Oliveira, eu sou historiadora e psicóloga e eu tô aqui hoje com vocês mais uma vez para falar sobre adoecimento psíquico e sociedade. E o tema de hoje vai como uma pergunta para vocês. A gente sabe que o tema de saúde mental está muito em voga nos dias atuais, né? Afinal, a depressão é considerada o mal do século pela ONU e pela Organização Mundial de Saúde. Mas tem uma pergunta, né? Tem um fato que não quer calar. Afinal, as mulheres adoecem psicologicamente mais que os homens ou não? Mas antes de abordar qualquer especificidade de gênero, né, ou qualquer especificidade da sociedade como um todo, é preciso que a gente traga minimamente um panorama histórico, né? E para isso a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento e a história da loucura no mundo. A gente entende, desde o Foucault e outros filósofos, sociólogos e historiadores, a gente entende que a loucura, historicamente, foi vista como algo a ser asilado, enclausurado e afastado da sociedade, né? Então, a gente teve os loucos, historicamente, sempre sendo apartados da sociedade. Ou ficando em manicômios, né? Ou ficando em espaços onde esses espaços eram totalmente restritos do contato com a sociedade como um todo. Isso não foi diferente com as mulheres. Se a gente olha para a história, né, a gente vê desde a Idade Média as mulheres que fugiam um pouco dos padrões da sociedade feudal. Essas mulheres, elas eram tidas como bruxas, né? A gente tem registros históricos de que milhares e milhares de mulheres foram mortas, enforcadas, queimadas por serem consideradas bruxas. Basicamente por dominarem a medicina, né, por dominarem o manejo com plantas medicinais, ou seja, tudo aquilo que fugia minimamente dos padrões de gênero para aquela sociedade. E para isso, então, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é gênero, né? Eu sei que muito se fala, o tempo todo a gente fala, não vamos falar sexo, vamos falar gênero, mas talvez a definição e a forma de lidar com isso fique um pouco tanto quanto abstrata. Mas é muito fácil, muito fácil. É só você pensar como que se dão, como que se dá, né, a sociabilização de homens e mulheres na sociedade. É só você pensar como que você foi educado desde pequeno, quais foram os presentes que foram te dados, se você era mulher, né, a vassourinha, o fogãozinho, a bonequinha. Se você era homem, era mais permitido brincar nos espaços públicos, correr risco, né, aprender a dirigir muito cedo com os pais, brincar de lutinha, ser incentivado muito cedo ao exercício da sexualidade, como, e aí, já tem namoradinha na escola? E tudo mais. Parece brincadeira, né? Mas essa forma de sociabilização, ela vai determinar muito como homens e mulheres se relacionam na sua vida adulta. E é nesse ponto específico que a gente vai falar em relação ao adoecimento psíquico de homens e mulheres. Só que esse vídeo a gente começa com as mulheres e um próximo vídeo eu vou falar em relação ao adoecimento psíquico dos homens. Quando a gente pensa que o sofrimento psicológico e os transtornos mentais não é um fator puramente biológico, na verdade são fatores biopsicossociais que determinam uma pessoa ter um adoecimento psíquico como depressão, ansiedade, transtorno de pânico, bulimia, né? Ou não, a gente tem que considerar todos esses fatores. Mas é fato que os determinantes sociais pesam e muito. E quando a gente olha para essas relações de gênero e olha para as mulheres na sociedade contemporânea, no século XX, ou mais especificamente agora no século XXI, a gente olha as mulheres exercendo triplas jornadas de trabalho. Então, né, por ainda ganhar, não sei se vocês sabem desse dado, mas a mulher chega a ganhar 33% a menos que o homem para exercer a mesma função no mercado de trabalho. E se essa mulher for negra, então, esse dado cai para 60%, 70% a menos que um homem no mercado de trabalho. Então, essa jornada no trabalho, muitas têm que trabalhar em 2 lugares para conseguir o suficiente para manter suas famílias, né? Já que hoje nós temos novas configurações familiares que não as tradicionais. As jornadas dentro de casa, porque então ela também fica responsável pelo cuidado dos filhos, pelo cuidado dos idosos e ainda
pelo cuidado dos maridos, né? A gente vive num século que muito se fala que o machismo acabou ou diminuiu, mas a gente vive num país que mais mata mulheres e num país onde ainda os cuidados são relegados às mulheres. E não tem como eu falar de triplas jornadas de trabalho sem eu falar de estresse, sem eu falar de desgaste emocional, desgaste físico, né? Então aí já é um ponto a ser considerado. O outro é a questão da violência, que eu já anunciei aqui. Somos um dos países que mais mata mulheres, somos um dos países que mais violenta nossas mulheres, seja fisicamente, sexualmente, psicologicamente, né? E essas mulheres, ou qualquer pessoa, pensa aí uma pessoa que sofreu violência cotidianamente, paulatinamente, 20 anos de casado, ou então 20 anos morando com a pessoa, com o agressor. Pensa nessa pessoa. Como que ela vai sair dessa relação? Como que ela vai sair dessa situação, se é que ela vai sair, sem qualquer tipo de dano psicológico, né? Então, quem são as pessoas, não são só as mulheres, mas quem são as pessoas que mais passam por esse tipo de violência no mundo, né? Claro que a gente tem os transexuais, a gente tem os gays, mas esse vídeo é específico sobre as mulheres. Então, quando essas mulheres chegam nos serviços ofertados para a saúde mental, hoje a gente tem o CAPS, ainda bem que a gente tem os CAPS, né? Depois da reforma psiquiátrica, no mundo e no Brasil, a gente tem outro atendimento à saúde mental que não é mais o asilamento, não é mais o afastamento dessas pessoas da sociedade, e sim o convívio. Então, eles vão para o centro de atendimento psicossocial e lá nesse centro de atendimento psicossocial, eles têm uma série de atividades, passam lá o dia, tem oficinas, tem atendimento psicológico, psiquiátrico, homens e mulheres, e depois voltam para suas casas. A gente tem uma outra forma de atendimento. Mas a pergunta que fica aqui é, até que ponto, né, esses atendimentos, né, ou então as pessoas que lidam com essas mulheres adoecidas psicologicamente, levam em consideração esses determinantes sociais, como as jornadas de trabalho, como os múltiplos papéis destinados à mulher, né, e de submissa, de cuidadora, de educadora, de sensível, né, que não pode fugir desses padrões se não é tida como louca, e principalmente das violências sofridas cotidianamente, seja no trabalho com assédio moral, assédio sexual, seja dentro de casa, e por aí vai. Então, até que ponto a psicologia e a psiquiatria avançou nessa questão, de olhar para isso como um fator preponderante, se não importante, para o adoecimento psíquico das mulheres. Eu queria trazer alguns dados para vocês, quando a gente fala de adoecimento psíquico da mulher, né? Em relação a um transtorno alimentar, que é a bulimia, a gente tem a bulimia e a anorexia, para cada 1.000 mulheres, 28,8 mulheres sofrem de bulimia. Com os homens, isso cai para 0,8. A cada 100.000 homens, 0,8 tem um tipo de transtorno alimentar como a bulimia. A depressão, a cada 2 mulheres a cada 1 homem, né, adoecem de depressão. Um outro dado aqui em relação ao suicídio. O suicídio é a segunda causa que mais mata mulheres. A gente sabe que o suicídio é mais preponderante nos homens, a gente vai falar isso no próximo vídeo, mas esse dado é muito importante. Segundo o relatório da ONU, né, e da Organização Mundial da Saúde, as mulheres desenvolvem mais transtornos mentais do que os homens. Claro que no relatório está especificado tudo isso, mas é uma resposta que a gente tem da Organização Mundial da Saúde. E aí fica, né, perspectivas. Quais são as perspectivas a partir disso? Claro que para mim seria destruir o patriarcado, acabar com o machismo, que as mulheres ganhassem o mesmo tanto que os homens no mercado de trabalho, que os cuidados em casa fossem divididos e não ajudados. Quando a gente fala, meu marido me ajuda, ele não ajuda porque ele divide a casa com você. Ele faz aquilo que ele deve fazer, né? Não é ajuda. Então, enquanto a gente não chega nesse patamar, né, de destruição do patriarcado, as mulheres têm que ser atendidas devidamente no centro de atendimento psicossocial, no centro de atenção psicossocial, nas UBSs. A saúde mental das mulheres não pode ser secularizada. As nossas mulheres estão adoecendo. O quanto desse adoecimento não é responsável por elas não conseguirem sair de uma relação onde o ciclo de violência é constante, é permanente, né? O quanto talvez se elas tivessem atenção especializada para isso, isso seria mais fácil. A terapia, a gente sabe que nem todo mundo tem condições de pagar terapia, mas dependendo da cidade que você tá, tem vários serviços gratuitos ofertados, né?
E é isso. E a mudança de cultura machista, que nós mulheres lutamos todos os dias, nós mulheres que estamos organizadas em coletivos feministas, que estamos organizadas em partido, que estamos organizadas em associações de bairro, nos nossos postos de trabalho, nós mulheres entendemos cada vez mais que sem essa mudança da cultura machista em que a gente vive, que foi construída histórico-socialmente, então se foi construída histórico-socialmente, também pode ser destruída histórico-socialmente. A gente entende que quem vai mudar o mundo é a luta das mulheres. Sem a luta das mulheres, o mundo não muda. Então eu convido vocês para ficar ligada nesses vídeos, quando a gente vai discutir um pouquinho do papel da mulher na sociedade. Se você curtiu, dá um like, fica aí esperando os próximos vídeos, que vão vir vídeos bem bacanas. E parabéns para você, né, segundo Brecht, que tenta entender que tudo aquilo que é natural deve ser desnaturalizado. Ou seja, considerai tudo aquilo que é trivial como algo que a gente tem que desconfiar. É isso, gente. Obrigado, um beijo, um abraço.